Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Queridos e amados irmãos, estou tomando uns remédios para melhorar da gripe. Aqui nessa época do ano parece que o ar fica cheio de doença. Eu vi um comentário de um inscrito no canal querendo saber por que é que o homem nasce afeminado, por que é que a mulher nasce masculina. É que tem mulher masculinizada, né? Aí depois quer saber quem é que determina o tempo de vida das pessoas aqui na Terra, quando elas nascem. Querido e amados irmãos que fez a pergunta, não cabe a nenhum de nós saber o que acontece no plano espiritual. É um outro sistema. Toca a sua vida enquanto você está na Terra. Preocupe com sua vida enquanto você está no corpo, com seus afazeres. Não queira saber o que está do outro lado, porque aí você vai passar a vida inteira perdendo seu tempo. Porque do outro lado, ninguém sabe o que acontece. O que nós temos apenas é o básico, para nós poder evitar ficar nas mãos do maligno. É isso que você precisa saber. Meus queridos e amados irmãos, quando eu tive uma visão do reino celeste, no mundo aonde eu morava, eu fiquei impressionado. Ao perceber a quantidade de casas celestiais cercadas com muros de pedras, sem nenhum morador, como se estivesse todas elas abandonadas. Cidades inteiras, construídas e muradas. E este mundo aonde eu estive também é parecido com esse mundo aqui. Lá tem o seu próprio céu. Tem árvores, tem gramas, parecido aqui. Eu só não pude ver água. Até aonde o mensageiro me levou, eu não vi água. Mas com certeza também tem. Segundo a mensagem do nosso querido irmão, você já sabe quem é, que trouxe o Yahvé. Segundo ele, quando essa terra passar por uma transformação, aonde é terra, vai virar água. E aonde é água, vai virar terra. De acordo com o que ele falou, o mar, os rios
E tudo que você imaginar de lagoa, garapé, brejo, vai virar terra. E aonde nós estamos, na terra, vai virar água. Veja só que coisa maluca, né? O mar é gigantesco. Imagine todo o mar virando uma terra. Que esse mundo vai passar por uma transformação, tenho certeza. Tenho certeza. Certeza absoluta. Que transformação é essa? A terra vai voltar à sua origem. O que nós vemos hoje de cidades, prédios, casas, ruas, asfalto, vai virar mata. Quando a guerra devastar a terra, quando a guerra nuclear devastar e aniquilar quase todos os seres humanos, o mundo vai ficar deserto. E aonde as bombas caírem, destruírem, vai nascer árvores no lugar. Haverá casas. Depois disso, no reino do Messias, haverá. Eles colocaram na Bíblia que vai descer uma cidade do céu aqui para a terra, né? A cidade de Deus que descia do céu com a noiva do cordeiro e não sei o que, aquilo lá é mentira, tá? Cidade descendo do céu, esquece, isso nunca vai acontecer, lá é mentira. O fato é que o povo que vai ficar vivo nessa terra, que vai ser preservado da destruição, eles vão construir suas próprias cidades, junto com o Messias, que vai estar na terra liderando o povo. E o restante do mundo virará matagal. Vai voltar à origem, como era do princípio, antes de Rassatã corromper a terra que ele mesmo ganhou de presente. Ele corrompeu ela. Não soube cuidar nem daquilo que o pai deu a ele. Escute com atenção. Quando Lúcifer nos enganou nas alturas, implantando o livre-arbítrio na nossa mentalidade, a partir desse momento que nós passamos para o lado dele, deixamos de obedecer às leis e regras do Ser Supremo, nos mundos aonde nós vivia. Porque aqui nesse mundo existem seres que vieram de 5 mundos diferentes. Não é à toa que aqui nesse mundo uns falam em idiomas diferentes uns dos outros. Porque aonde eles viviam, cada um tem a sua própria linguagem. Porém, depois que isso aconteceu, isto é, quando nós fomos separados de nossos próprios irmãos, aonde nós morávamos antes, então o Altíssimo Yahweh colocou uma barreira entre este mundo aqui e os mundos superiores. Ou seja, este mundo aqui está fechado. E Yahweh colocou uma barreira. Ele está fechado com uma tampa transparente.
Portanto, quem quiser retornar ao reino da luz, deve primeiro acreditar no nome do Altíssimo, no nome do nosso Pai, Yahweh. Primeiro deve aceitar Yahweh, porque Yahweh, ele governa os mundos superior, fora da tampa dessa terra. Ele governa o reino da luz. Enquanto o Jeová, o Yahvé, Lúcifer governa o reino das trevas, que é esse mundo aqui mesmo. O reino da morte, da escuridão, da agonia, do sofrimento, está na mão de Jeová. Então, para entrar no reino da luz, tem que aceitar o nome do Pai. Não tem outra forma de sair daqui. E Jeová, como ele é esperto, ele criou as religiões exatamente para que as religiões ficassem invocando outros deuses. Jesus, Jeová, Divino Pai Eterno, Maria Aparecida, Alá, Buda, Hashem, Exu, Orixá, Horus, Zeus, Anubis, Brahma, Pangu, é um deus chinês, né? Enfim, Shiva de 4 braços. Tem muitos deuses aí que não está escrito na Bíblia e pertence a outras culturas. E tudo isso foi planejado pelo Jeová, porque os outros deuses são anjos dele. Então o que a raça humana faz é adorar Jeová e os anjos de Jeová. Aí elas não conhecem o Pai do reino superior. Elas não conhecem o Pai e não tem como sair daqui. Elas estão presas, adorando deuses que são irmão delas. Só para vocês entenderem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é irmão de Abraão, irmão de Isaac e irmão de Jacó. Não é criador deles. O Deus de Moisés é irmão de Moisés. O Deus que os evangélicos adoram é irmão deles. É por isso que não tem como ele sair daqui. Não dá, é impossível. Para eles é impossível. Não é à toa que o Messias, quando ele esteve na terra, Yahushua, há 2000 anos atrás, ele foi indagado pelos seus apóstolos quando ele citou a respeito do rico. Que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico avarento se salvar, entrar no reino do Pai. Aí os apóstolos ficou, sendo assim, quem poderá se salvar? Quem é que pode se salvar? Ele diz, aos homens desse mundo é impossível, mas não para meu Pai. Por isso que o Messias disse, ninguém vai ao Pai se não passar por mim, se não passar pelo meu ensinamento, se não aceitar a minha doutrina. O Messias nunca disse para ninguém aceitar ele como Salvador. Quem inventou isso foi as igrejas. Ele disse claramente, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Tem que passar pelo ensinamento que ele anunciava. Tinha que crer na palavra que ele anunciava. Não é para aceitar ele como Salvador. Era a palavra dele que ele anunciava na época. É que ia tirar o povo daqui, do reino do Deus de Moisés. Os tradutores da Bíblia, usados por Satanás, pelo mesmo Jeová, eles associaram o Messias como filho de Deus. Ridículo, estúpido. Quando na verdade ele estava na terra denunciando ele. É irmão dele, é o segundo filho de Yahweh.
O Deus desse mundo é o segundo filho. O primeiro, o primogênito, é Yahushua, que o irmão Serafim chama de Yahumishua, que tem outros que chamam de Yeshua. O Romilson Ferreira chama de Yausha. E os evangélicos chamam de Jesus. O primogênito, o primeiro a ser criado pelo Supremo, Yahushua. O segundo, Yahová, o Jeová, Lúcifer. É o mesmo. O segundo a ser criado, Lúcifer. O Messias e Lúcifer são irmãos. Então, o Deus que é adorado nesse mundo pelas igrejas é irmão delas. Foi ele que trouxe o povo de lá para cá. Vamos continuar. Então este mundo aqui está fechado com uma tampa transparente. Portanto, quem quiser retornar ao reino da luz, deve primeiro aceitar o nome do nosso Pai Yahweh, e só assim retornaremos ao reino infinito, aonde a vida nunca é interrompida, como acontece neste mundo aqui. Porém, quem quiser rejeitar o nome do Altíssimo Yahweh para viver no livre arbítrio que Satanás implantou nessa terra, ainda vai continuar no reino inferior do Deus maligno, pois ele e seus aliados estão atuando secretamente dentro de todos os governos corruptos deste mundo, incitando o ódio e a discórdia, para que as pessoas não possam viver em união, umas contra as outras, como está acontecendo aqui no Brasil. Um bando de pessoas que, ao invés de se preocupar com a própria vida, ficam aí batendo cabeça com Lula e Bolsonaro. Como se isso vai mudar alguma coisa. Como se isso vai trazer algum benefício para dentro da sua casa. Como se o seu salário vai aumentar. Como se a jornada de trabalho vai diminuir. Não. Vai continuar exatamente do jeito que está. Independentemente de quem ganha a eleição ou deixa de ganhar. Não vai mudar nada. Dou 100% de certeza. Vai ficar exatamente como está. Satanás, ele promove a destruição. Uma guerra não surge no mundo à toa. Então eles criam discórdia para que as pessoas não possam viver em união umas contra as outras, de forma simples e natural. Este é o ensinamento verdadeiro do Altíssimo Yahweh. Esta é a razão pela qual muitos não querem praticar a verdade deste ensinamento. Porque tem homens e mulheres que trabalham para Satanás e seus aliados, com a intenção de corromper as almas e espíritos de seus próprios irmãos, isto é,
aqueles que trabalham com bruxarias, maçonaria, satanismo, macumba, rituais de alta magia, envolvendo sacrifícios humanos, e estas pessoas estão infiltradas dentro de todos os governos, servindo secretamente a Satanás. Essas pessoas fazem isso de livre vontade e não querem abandonar as suas feitiçarias, pois tudo que elas fazem é consagrado aos seres malignos e são capazes de matar qualquer um para obter o lucro de seus interesses. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem quiser compreender, que compreenda. Daniel Mastral era um ex-satanista. Ele conta em um testemunho dele que chegou a um grau dentro do satanismo que não deu para ele ultrapassar, quando envolvia sacrifícios de criança, quando era para assassinar um bebê. Aí ele abandonou. Depois ele aceitou Jesus como Salvador, virou pastor. E ele começou a denunciar o satanismo. E por isso ele se matou. Agora eu fico me perguntando, ele era um pastor evangélico, quando ele era vivo, pregava bem, um cara que fala bem, inclusive tem muitos vídeos dele na internet até hoje, dando palestra. Não era uma pessoa qualquer, ele era um escritor de livros, um cara super inteligente, e mesmo assim uma entidade maligna induziu ele a tirar a própria vida, mesmo ele sendo crente, pastor de ovelhas. E o diabo conseguiu matar ele. Eu já disse, meus irmãos, o engano aqui é total, o engano aqui é global. O Jesus que as igrejas adoram não protege ninguém, tenho certeza. Não protegeu Daniel Mastral. E ele era pastor. Isso é só um dos exemplos. Tem muitos. Tem vários. Inclusive, pastores que matou suas esposas. Pastores que mataram os próprios filhos. Tá tudo no YouTube. Homens que estavam nas igrejas, dando glória, dando louvor, falando de salvação, de transformação, chegaram em casa, perderam a cabeça, mataram os seus filhos. Outros mataram as mulheres. A gente vê isso direto. Aonde está a proteção do Senhor Jesus? Eu já disse, pessoal, Ialro não governa esse mundo. Quem governa esse mundo são seres satânicos. E esses deuses que as pessoas se apegaram com eles são demônios. Eles não querem o bem da raça humana. Não, não mesmo. Eles nos odeiam. As pessoas adoram os deuses e os deuses odeiam elas. Porque eles conhecem a verdade. Eles não têm corpo físico. A mente deles nunca foram apagada. Eles sabem exatamente do que eu estou falando. A minha doutrina é um problema para esses deuses. Assim como foi um problema seríssimo na época dos apóstolos, quando eles tentaram ensinar tudo isso nas sinagogas judaicas. Provocava ódio, provocava discórdia e briga.
até as autoridades, que não tinha nada a ver com religião, mas os religiosos subornavam. Será que é à toa que nos dias de hoje tem partido evangélico misturado com política? Isso vem desde lá de trás, desde a época de Noé, desde a época de Moisés. As religiões sempre se envolveram com o império, com o reinado, está tudo infiltrado. Eles nunca se separaram. Idiota é um crente que acha que a igreja dele não faz parte de religião, não faz parte de política. É um baita de um imbecil, de um idiota. Porque não existe igreja aberta em lugar nenhum nesse país e nenhum país do mundo se não tiver aval do governo. Se não tiver a permissão do governo, do Estado, eles não abrem não. Aí como é que eles estão andando separados? Eles nunca se separaram. Religião e política é o mesmo sistema. É marcha de controle para manter o povo na ignorância, preso. Para manter o povo escravo. Porque um povo livre, ele pensa por conta própria. Uma nação livre, ela prospera. E as religiões foram criadas para manter o povo na estupidez, na ignorância. Observe os absurdos que o Moisés fez em nome de Deus. Nos dias de hoje, qualquer pessoa que surgisse no mundo, nos dias atuais, fazendo o que Moisés fez, era considerado um terrorista. Nos dias atuais, qualquer pessoa que fazer o que Moisés fez é um terrorista. Mas na época dele não era terrorista. Ele tocava o terror, mas na época dele era homem de Deus. Por onde ele passava, ele deixava um rastro de morte, de prejuízo para os outros. Mas para ele estava trabalhando para Deus. É como o Islã, o Estado Islã, quando pegou o Alcorão, segundo o Islã. Qualquer pessoa que estudar a história do Islã, você vai saber. O Islã foi fundado no fio da espada, no sangue inocente, derramando sangue. Não é à toa que é a segunda maior religião do mundo, assim como o cristianismo. O cristianismo foi fundado no fio da espada de Roma. O império que mais matou gente no mundo foi o cristianismo. Só que nas igrejas é vendido de uma outra forma. É vendido que o cristianismo era perseguido. Mentira. Era o cristianismo que matava. Era o cristianismo que perseguia. Era o cristianismo que torturava. Aí venderam para nós que eles eram perseguidos. Mentira. Como é que o cristianismo vai perseguir quem adora Jesus, sendo que ambos estão no mesmo barco? Como é que a igreja católica ia matar na fogueira pessoas que adoravam Jesus? Não tem sentido. Como é que Moisés ia matar pessoas que adoravam o Jeová, o Yahvé, que cumpriam os ensinamentos da Torá? Como é que ele ia matar a gente assim, se estava do mesmo lado que ele? Não é possível. Como é que um muçulmano vai matar alguém que adora Alá? Não é possível. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então por que tem tanta matança? Porque esses deuses são demônios. E eles odeiam a raça humana. Eles pagam de Deus misericórdia, de Deus bondoso, de Deus poderoso, mas eles entregam morte, sofrimento, agonia. E o povo não acorda. E o povo não se toca. Eles mataram em nome dos seus deuses. O Moisés matou em nome do Deus dele. Os muçulmanos mataram em nome de Alá. Mataram e matam até hoje. E os cristianismos mataram em nome de Jesus. Matam até hoje em nome de Jesus. Porque Ialro não faz parte desse reino. O nosso Pai Criador,
não governa esse mundo. A coisa aqui é seríssima. Não importa a religião que você faz parte, não importa. Saiba que o Supremo, aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas, não se encontra em nenhum desses locais. E Yahweh não é adorado nem na Índia, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, tá? Nem em Jerusalém, nem na Arábia Saudita, nem na Coreia, nem na Rússia, nem na China, nem na França, nem no Japão, nem na Suíça, nem em Portugal, nem na Espanha. E Yahweh não é adorado nessa terra, em nenhuma nação. Tenho 100% de certeza. Então quem são essas igrejas? De onde elas vieram? Por que é que existe tanto templo religioso no mundo? Que estão adorando os demônios, os irmãos delas. Todos esses deuses são nossos irmãos. E os apóstolos, no passado, morreram por causa disso. Porque eles diziam para as pessoas: abandona esses deuses. Eles são nossos irmãos que se tornaram malignos. É por causa deles que nós estamos aqui mudando de corpo, geração após geração. Eles não deixam nós sair daqui. Nós adoramos eles. Eles vendem um reino no céu e nos deixam na terra. Os apóstolos descobriram tudo isso quando o Messias revelou a verdade. Quando o Messias denunciou que era o Deus de Moisés. Falou para os discípulos: depois que vocês aprenderem a cautelar desses homens, porque eles vão expulsar vocês de dentro das suas sinagogas, e verá um momento que eles vos matarão, para fazer um serviço ao Deus deles. E isso vós farão, porque eles não conhecem o meu Pai. Ele não mentiu, não. Até hoje, o mundo não conhece Yahweh. O mundo conhece o Deus da Bíblia. E Yahweh não. E o Deus da Bíblia é nosso irmão. Trapaceiro, assassino e homicida. Do jeitinho que o Messias falou. Ele é homicida desde o princípio, desde o começo. O que significa essa palavra homicida? É alguém que omite a verdade. Ele está omitindo, ele está escondendo a verdade e implantou a mentira. O que é divulgado nas igrejas são mentiras. A verdade, o Deus da Bíblia escondeu. Não é à toa que, apesar de morrer tanta gente nesse mundo, não consegue diminuir a população. Quanto mais morre, mais nasce. Quanto mais os animais são mortos, mais a gente vê animais sendo produzidos. Quanto mais os gado é abatido, mais tem fazendeiro criando gado. Quanto mais os peixes é pescado, mais tem peixe dentro do mar. Nunca acaba. Por causa de quê? Porque são apenas corpo que estão consumindo. Corpo comendo corpo. Carne comendo carne. É só isso. Ninguém está comendo alma de peixe e nem alma do boi. Está comendo apenas a carne dele. A alma dele entra de novo no ventre de uma vaca e nasce de novo um bezerrinho ou uma bezerrinha. Assim também ninguém está comendo um frango, uma galinha. Não. Está comendo o corpo dela. A alma da galinha vai nascer no ovo e dá continuidade à espécie. Por isso que nunca acaba. E o Jeová sabe disso. O Deus da Bíblia sabe disso. Revelação espiritual. Depois que um homem ou mulher aceitarem o nome do Altíssimo Yahweh como seu legítimo protetor, também deve parar de comer cometer os mesmos erros
como festas imorais, como carnavais ou qualquer tipo de festa aonde as pessoas são depravadas. Bebedeiras, bruxarias, depravações sexuais ou devoção a qualquer tipo de santo ou santa, pois isso é idolatria aos olhos do Altíssimo Yahweh. Isso não se aplica a quem pertence a outras religiões. Não. Isso aqui é um mandamento para aqueles que vão aceitar Yahweh. Não deve mais participar de nenhum tipo de festa depravada. Ainda que seja uma festa de aniversário, uma virada de ano novo, um Natal, tá? Datas comemorativas, pula fora. Tudo isso é engano. Eu tô da idade que eu tô, nunca comemorei o meu aniversário. Eu não. Eu não dou a mínima para isso. Nunca fiz uma festa de aniversário para mim, nunca. Desde quando eu nasci até hoje. Participei de carnaval, hoje eu não participo mais. Participei de festa de Natal, virada de Ano Novo. Hoje eu não participo mais. Eu evito tudo isso, porque o mensageiro me disse o que está por trás dessas comemorações. Eu frequentei muitos campos de futebol, jogava bola, corria atrás. Hoje eu não vou mais, nem piso perto de um campo. Se puder passar bem longe de um campo de futebol, melhor será. Frequentei muitos botecos de bar, de cachaça. Hoje, se eu puder, eu nem entro lá dentro. Se puder evitar, eu não entro lá. Porque tudo isso são sujeira para nos atrapalhar a nossa vida espiritual. Tudo isso nos impede de nós viver uma vida pura, de ter um espírito limpo. Esses tipos de comemoração são tudo engano para nos interter o nosso tempo, para que o homem não tenha tempo para buscar o Pai, o Supremo lá em cima. Ela passa a vida toda aqui na terra preocupada com o trabalho, trazer o pão de cada dia para dentro de casa e manter as contas em dia. Nada disso está à toa não, tá? Sei que nós devemos trabalhar, sim, temos que trabalhar. Mas o homem não deve manter a sua mente ocupado só com isso. Você tem que tirar tempo para aquele que te criou. Tem que tirar tempo para ele. E Satã, ele criou muitas maneiras de entreter o povo com essas festas e feriados. Pois esse modo de vida podem prejudicar a sua viagem de volta ao reino da luz. Depois que deixar o seu corpo, pois o mandamento de Yahweh é que devemos viver de forma simples e natural, sem nenhum tipo de vaidade. Este é o mandamento de Yahweh. Agora, as pessoas é obrigado a obedecer? Não. Elas estão no livre-arbítrio. Elas obedecem se quiser. Este é o mandamento do Supremo que mora no reino da luz, do nosso verdadeiro Criador. Mas vale lembrar que ele não governa esse mundo. Mas ele deixou esses mandamentos para aqueles que quiserem viver de acordo com os mandamentos dele. Quando sair do corpo, vai ser retirado do reino de Jeová. Vai sair para fora do domo dessa terra. Aí você vai voltar para casa. Mas aqui, tudo que você fizer nesse reino aqui,
não é pecado. Nesse reino aqui, não. Tudo aqui é permitido, porque esse é o livre-arbítrio que Satanás prometeu. O livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio não é pecado. Você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser. Não é pecado. No reino que Satanás criou nessa terra, você pode se drogar, você pode matar, você pode roubar, você pode estrupar. Nada disso é pecado, porque está dentro do livre-arbítrio. Vocês estão entendendo? As igrejas não ensinam isso porque as igrejas vivem numa estupidez. Elas pensam que o livre-arbítrio é uma coisa boa. Não, não é. O livre-arbítrio é exatamente aquilo que Satanás criou para que nós desobedecêssemos algo. Para que nós quebrássemos as regras do nosso Supremo, do nosso Criador. Então o livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio faz com que as pessoas pratiquem o que bem quiser, quando quiser, e não é pecado. Porque esse reino aqui está exatamente como ele foi criado. É por isso que aqui tem roubo, aqui tem estupro, aqui tem corrupção, tem tudo isso aqui, tem morte. Porque este é o reino que foi criado. Este é o reino do Jeová. Então, o que ele implantou foi uma liberdade para o povo fazer o que bem quiser e não prestar atenção no que Ialro está falando, no que Ialro quer de nós. Ialro quer obediência, Ialro quer simplicidade, Ialro quer naturalidade, Ialro não quer violência, Ialro quer respeito, Ialro quer caráter. Ialro não se agrada de imoralidade, mas o Deus da Bíblia se agrada de tudo isso. Tanto é que os ungidos de Deus que tem na Bíblia foram os homens que deram os piores exemplos, tanto de caráter como de imoralidade, falta de respeito. Os homens da Bíblia fizeram tudo isso, mas eram homens de Deus. Então não é pecado, por causa de quê? Porque eles estão fazendo os mandamentos de Jeová. Observa que os homens da Bíblia podem ter mais de uma mulher, não é pecado para eles. Eles podem ter mais de uma esposa, podem ter várias escravas, várias concubinas. Não é pecado. Não. É os mandamentos dos Deus deles. É os evangélicos que acham absurdo. É os evangélicos que acham absurdo. Mas é só eles prestar atenção. Não é um absurdo perante Deus. Não. Perante Deus é permitido. Veja se Deus matou Jó quando estrupou as filhas dele. Hã? Não está escrito na Bíblia lá que o Ló, aquele Ló de Sodoma e Gomorra, não engravidou as duas filhas? Veja se Deus puniu ele com algum tipo de doença e não sei o que. Não. O cara engravidou as próprias filhas. E era um homem de Deus. Vai fazer isso nos dias de hoje. Dá cadeia, dá processo. Mas era um homem de Deus, ele podia fazer. Quando eu falo a vocês que os evangélicos não lêem a Bíblia, e se lê não entende, eles não percebem que as piores imoralidades foram cometidas pelos homens da Bíblia, pelos supostos homens de Deus. Foram eles que cometeram as piores imoralidades, foram eles. Só que as igrejas não querem enxergar isso. Ele joga para debaixo do tapete. Vou concluir o vídeo para não ficar muito grande. Então, depois que deixar o seu corpo, pois o mandamento de Ialro é que devemos viver de forma simples e natural, sem nenhum tipo de vaidade.
nem maldade um contra o outro, respeitando os teus amigos e familiares. Isto é, tratando todo mundo bem. Tratando todo mundo de forma carinhosa. Ainda que alguém possa te odiar, não revide contra ela, para que possa ter o direito de receber um ajudante celestial e permanecer fiel até o fim de sua vida na terra, ao nome do nosso Pai Yahweh. Assim será libertado e não será permitido que essa alma ou espírito seja lançado no esquecimento outra vez, ou seja, em outro corpo, no governo desse Deus maligno, ou seja, o mesmo Satanás. Mas quando nosso Pai Yahweh colocar o nosso irmão Yahushua para governar esta terra, muitas almas e espíritos de homens e mulheres, mesmo depois da morte, serão colocados em corpos superior aos que usamos no governo do maligno. E esse corpo vai durar os 1000 anos. E durante esse tempo não haverá doenças, nem sofrimentos. E a forma de viver das pessoas mudará completamente, pois elas não comerão mais os corpos de seus irmãos, isto é, dos animais. Todos comerão apenas os frutos da terra, e não será permitido comer nenhum tipo de carne. E durante esse tempo, todas as almas das mulheres e espíritos dos homens que forem levadas para a terra da escuridão, ou seja, para o umbral das trevas, serão retiradas de volta e nascerão no governo do Messias Yahushua. Mas antes disso acontecer, lá nas trevas, ai dos ricos, corruptos, que viveram de corrupção. Ai dos feiticeiros, que viveram de maldade. Ai dos idólatras, que deixaram o Altíssimo para seguir ídolos. Ai dos ladrões, que tiraram o pão de seus irmãos. Ai dos assassinos, que mataram, pois serão judiados nas trevas por aqueles que eles mesmos mataram. Todos estes permanecerão por último, mas os pobres, a quem eles oprimiram e prejudicaram, serão os primeiros, e o nome do nosso Pai Yahweh será louvado entre eles em toda a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem quiser compreender, que compreenda. É como diz o Messias: os mansos herdarão a terra. Essa terra aqui mesmo. Até a próxima.